Eita, glória a Deus! Hoje eu vou ter que pôr um filtrozinho aqui, gente, pra ver se melhora. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Glória a Deus por estarmos juntas mais um dia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Hoje a pessoinha tá de óculos, né, gente? Porque o olho tá doendo muito com a lente. Então a gente tem que ir dando uma descansada no olho, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Milene. Bom dia, Miriam. Miriam, assisti sua live hoje toda com a Dani Fraguito. Recebi todas as chaves, mergulhei na vida da serva de Naamã, na vida de Noemi, mergulhei na vida de Estevão. Glória a Deus pela sua vida, viu, minha irmã? Você é muito preciosa mesmo. Bom dia, Bel. Bom dia, marido. Bom dia. Meninas, bom dia, Clarice. Eu quero pedir uma coisa para vocês, que eu preciso me disciplinar para fazer isso. Eu queria pedir para vocês que já entraram, para vocês me ajudarem a fazer o Mulheres Ensinando Mulheres conhecido, por favor. Séries, como que eu posso te ajudar? Você pode mandar aí, por favor, se cada uma de vocês mandar 5 aviãozinhos para outras mulheres, já vai ser uma bênção, já vai ser uma bênção. E eu preciso que vocês me lembrem de fazer isso, meninas. Às vezes eu sou relapsa nesse ponto, eu sou muito relapsa e a gente não pode ser assim. Então eu tô confessando para vocês a minha dificuldade e estou pedindo para vocês ajuda. Então bora, envia esse aviãozinho aí para um mínimo de 5, mas o máximo de mulheres que vocês conseguirem. Belzinha, vou ter que te dar um abraço, Bel, porque hoje é seu aniversário, essa mulher é tão especial na minha vida. Meu Deus. Então, gente, por favor, envia o aviãozinho. Eu tô pedindo. Obrigado, Lourdes. Obrigado, Iraês. Obrigado, meninas. Nos ajudem. E, gente, quando a gente entrar aqui, me lembrem, por favor, me lembrem. Me lembrem, me lembrem, me lembrem. Tá bom? Me lembrem de fazer isso em nome de Jesus Cristo, tá bom? Ai, louvado seja Deus. Vou esperar mais 2 minutinhos e nós já vamos começar na nossa 7ª aula. Obrigado, meninas. Obrigado. E vocês que estão aí também aqui no, eu não sei se no Facebook tem jeito, mas se vocês puderem nos ajudar a estar convidando outras mulheres. Obrigada, Tânia. Obrigada, pastora Lília. Obrigado, Paty. Já foi mais de 30. Uhul! Obrigada, Laudi. Ai, gente, eu preciso, sabe? Eu preciso. Obrigado, Rosângela. Rosângela tem me ajudado muito com os aviãozinhos. Ela, na verdade, foi por causa da vida da Rosângela, sabe? O Espírito Santo me despertou para que a gente para que eu possa estar fazendo isso, gente, porque nós precisamos fazer o evangelho conhecido e nós precisamos muito uma das outras. Obrigado, Sônia. Obrigado, Marli. Obrigada, Eliane. Glória a Deus. O que vamos fazer depois que acabar? Bem, eu posso falar algo para vocês. Eu já tenho a próxima série, tá bom? Já tenho a próxima série e só que não vai, nós terminamos essa série em julho. Aí, o que eu vou fazer em julho? Julho eu queria assim dar um descanso para a série, sabe? Dar um descanso, mas um descanso das aulas das séries. Eu não quero dar um descanso do nosso café no mês de julho, não. Então, o que eu estou pensando em fazer? Estou orando para estar convidando outras mulheres para vir aqui no Mulheres Ensinando Mulheres e ensinar para vocês. E aí, gostaram da ideia? Porque de um jeito ou de outro eu também aprendo, gente, porque eu também tenho necessidade de aprender, eu também tenho necessidade de
de receber. Então eu tô orando e está vindo muito forte ao meu coração. E em agosto a gente começa uma nova série. E eu tenho certeza já, eu vou compartilhar com vocês sobre a nova série. A nova série será um curso da tola destrói e a sábia constrói. Então, nós vamos fazer aqui juntas um curso, uma mentoria, né, gente? Gente, agora por que que eu tenho que fazer isso daqui? Por que que eu não posso colocar em plataformas? Porque plataforma é caro, gente. Plataforma é caro pra gente entrar em plataforma. E aqui não, aqui é um meio que vocês têm acesso, apesar de eu não conseguir ver vocês, né? Mas vocês têm acesso à palavra, têm acesso aos resumos. Todas vocês vão ter acesso aos e-books, né? Que isso é algo que está muito forte ao meu coração. Tenho recebido muitos testemunhos de mulheres que estão discipulando com a apostila do Mulheres Confiantes, que está assim sendo uma bênção, uma bênção. E agora vai ter, como é que fala? Vai ter a apostila, vai ter o e-book, né, gente? Vai ser o e-book dessa série do legado, que vocês vão ter material, gente, para aprender, que vocês vão ter material para discipular, assim, de uma maneira, né? Meu Deus, então, essa estratégia da gente levantar e-book para mandar para vocês gratuitamente, para que vocês possam estudarem e para que vocês possam discipular outras mulheres, eu achei fantástica. Amém? Então, vamos orar? Vai pôr no Telegram também? Sim, gente. Tudo que eu coloco nos grupos de WhatsApp, eu coloco também no Telegram, tá bom? Tudo que tá nos grupos de WhatsApp é colocado também no Telegram. Amém? Mais alguma dúvida? Podemos orar para a gente começar? Então, temos que comprar o livro da série que vai ter em agosto. Não, não tem que comprar livro nenhum, não, gente. Não tem que comprar livro nenhum. Nós vamos começar um curso em agosto, a Tola Destrói e a Sábia Constrói. Esse curso não tem a ver com os livros que eu já escrevi, não, gente, é ensino mesmo, na palavra, ensino na palavra, e depois eu vou disponibilizar para vocês o e-book desse curso, tá bom? Não precisa comprar nada não, tá? Então vamos lá, vamos orar. Gente, se vocês que entraram agora, taca lá aviãozinho, me ajuda, tá bom? Papai, obrigada, Senhor. Obrigada porque... Só um pouquinho, gente. Para vocês entrarem no grupo, o link do grupo está na página do Instagram. Está na bio da página do Instagram, tá bom? Lá tem o link do Telegram e tem o link também dos grupos de WhatsApp. É só vocês entrar ali na bio da nossa página no Instagram que tem ali, tá bom? Pai, obrigada, Senhor. Obrigado, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria, Pai, que nos sustenta, essa alegria que nos levanta, essa alegria que nos faz mais que vencedoras, Pai. É essa alegria que nos faz, de fato e de verdade, mulheres mais que vencedoras em Cristo Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Deus, por mais essa manhã. Senhor, são 7 semanas. São 7 semanas onde o Senhor nos permitiu não falhar nenhum dia. São 7 semanas, Pai, onde o Senhor nos permitiu estarmos aqui para aprender da Tua palavra, porque o Senhor nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E diante disso, Pai, nós estamos aqui, Senhor, único e exclusivamente para mergulhar, Deus, na Tua palavra. Nós estamos aqui, Deus, para rasgar o nosso coração. Nós estamos aqui, Pai, para deixar o Senhor, Pai, habitar no nosso coração. Mas assim, aquela habitação, Pai, que faz moradia. Aquela habitação, Pai, que tem endereço certo. Aquela habitação, Pai, que não falha. Aquela habitação, Deus, que não tem como o Senhor não nos achar.
porque o nosso endereço é certo. O favor do Senhor sobre nós é certo, Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos, ó Deus, aprender, Pai, sobre a Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, não nos deixa, Deus, não nos deixa sair dela. Não nos deixa, Senhor, sair da verdade da Tua palavra, mas que a graça, que a bondade, que a misericórdia do Senhor venha sobre nós, para que nós possamos habitar nesta palavra todos os dias, Senhor, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Antes da gente encerrar, eu vou abrir 2 minutinhos para perguntas, porque aí a gente interage mais, tá bom? Então vamos lá. Um legado de fidelidade. Hoje nós já estamos no 7º fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito não é nada mais, nada menos de quem Deus é. Deus é Espírito. O Espírito Santo, ele é a 3ª pessoa da Trindade que foi levantada para habitar dentro de nós, para que nós possamos cumprir o nosso chamado aqui na Terra até chegarmos à nossa moradia eterna, que é os céus. O Espírito Santo, ele veio para nos consolar, ele veio para nos ensinar, ele veio para nos exortar, ele veio para nos ajudar a entender o nosso propósito diante de Deus, que não é apenas ser salva. Não se trata de apenas ser salva, mas se trata de quê? Se trata de cumprirmos um propósito. Se trata de alcançar todos os dias da nossa vida ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. O Espírito Santo é esse. E o que ele exala também é fidelidade. Agora, a fidelidade não é característica minha. Fidelidade não é característica sua. Fidelidade é um atributo de Deus. Fidelidade é algo que vem do nosso Abba. É algo que vem do nosso Pai, do nosso Paizinho querido, do nosso Pai das luzes, daquele que está assentado no seu trono, daquele que se inclina sobre a terra e vê cada um dos moradores da terra e conhece cada um de nós pelo nome e que manifestou também o desejo sobre nós, que a vontade dele não é que nenhum de nós venhamos nos perder, mas que a gente venha, sabe, receber a vida eterna que foi conquistada por um alto preço, um preço de sangue. Essa conquista para nós é algo que veio de graça. Sim, ela veio de graça, mas para ele não. Para ele custou um alto preço. E o legado da fidelidade é algo que nós precisamos. Nós precisamos para vencer, nós precisamos para permanecer, nós precisamos para romper. E eu quero começar falando de uma palavra que Deus nos revelou na terça-feira, na nossa live de oração, a respeito da vida de Pedro. Pedro, ele nos mostrou o quanto a humildade é necessária para que nós possamos ter a revelação da fidelidade de Deus. Sabe, se a gente não tiver humildade, a gente não vai ter a revelação do quanto Deus é fiel. A humildade, ela é um chamado de Jesus para nós. Quando Jesus chega e nos propõe trocar o nosso fardo com o fardo dele, que o fardo dele é suave, né? O jugo dele é leve. O que ele fala? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade e a mansidão
Elas são pré-requisitos para que nós possamos desfrutar dos atributos de Deus. Por isso que a própria palavra nos ensina que a humildade precede a honra e a soberba a ruína. E não existe uma ruína maior do que viver longe da presença de Deus. E sem humildade, nós não vamos ter a revelação de quem Deus é. 1 Pedro 5, versículos 5 a 8. Eu quero ler aqui a partir do versículo 5, parte B. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Por que Pedro nos ensina sobre humildade? Porque Pedro foi humilde? Não. Não. Ele nos ensina sobre humildade porque ele descobriu que a humildade que ele tanto precisava, na hora que ele mais precisava, ele fracassou. E deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele não pega pessoas especialistas que não erram, não. Não. Deus, geralmente ele usa pessoas que erram, pessoas que falham, e depois que elas têm aquela falha, sabe, cicatrizada no coração delas, são essas pessoas que Deus usa. Por que Deus age dessa maneira? Porque Deus prefere trabalhar com pessoas que já sofreram o dano de se estribarem no seu próprio entendimento e pereceram e caíram. Deus é tão fiel, mas tão fiel, gente. A fidelidade de Deus é tão grande que Ele não depende do que nós somos e Ele também não depende do que nós temos. Mas a única coisa que Ele depende é único e exclusivamente de quem Ele é. É de quem Ele é. E Ele é fiel. Ele é fiel. E foi exatamente por isso que Pedro, aquele cara turrão, aquele cara grosso, aquele cara que a humildade passava longe dele, foi escolhido para falar sobre humildade. Não, talvez você tá aí, né? Talvez você é uma mulher que está tentando fazer algo porque ali é o seu melhor dom e nada está acontecendo. Nada está fluindo. Deixa eu te falar. O seu dom mais favorável para Deus te usar, geralmente não é naquele que você é especialista, mas é naquele que você mais falha. Porque se você for usada por um dom que você é especialista, que você não tem problema nenhum nele, você não vai depender de Deus. Agora, quando nós somos usados por Deus com dons que nós não temos segurança, com que nós sabemos que a gente pode falhar, é exatamente nesse dom que Deus vem e te usa. Por isso, não perca tempo se tribando naquilo que você já sabe, querendo praticar e falando assim, não flui, eu sei fazer, mas não flui. Talvez não é isso que Deus quer que você faça. Mas será que é isso? Meu Deus, talvez você já teve uma palavra liberada sobre algo que é para você fazer e você tá com medo porque você não faz tão bem. Ei, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Confie no Senhor de todo o teu coração. Porque o poder dele não opera na nossa força. O poder de Deus opera na nossa fraqueza. Ele é fiel. E aqui, em Mateus 26, nos mostra onde uma das vezes que Pedro errou, porque Pedro não errou, não foi uma nem duas vezes, não, gente. Pedro errou muito. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui em Mateus 26, um dos lugares que Pedro erra. Pedro erra feio e ao invés dele se humilhar, ele preferiu se justificar. Né? A gente é mestra nisso, né? Em vez da gente reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa falha, porque quando nós reconhecemos a nossa falha, nós manifestamos a fidelidade de Deus. Não acredite que você
que você manifesta a fidelidade de Deus. Quando você é perfeita, não, tá? Não, geralmente isso não acontece. Você manifesta a fidelidade de Deus para outras pessoas quando você não tem vergonha de expor suas falhas, mas ainda assim você não desiste. Por que que você não desiste? Porque você sabe que Deus é fiel. E aquele que começou a boa obra, você sabe que ele vai terminar. E ele não depende do que você é e muito menos do que você tem. Ele depende único e exclusivamente dele. Porque ele é. E pronto. Mateus 26. Então Jesus lhes disse, versículo 31. Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, o soberbo, disse-lhe Pedro, o orgulhoso. Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Disse-lhe Pedro mais uma vez, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Preciosas, nós não servimos a Deus porque nós podemos. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você servir a Deus com o que você tem. Nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa, nós estamos falando aqui de um cara que não é gente, que é Deus. Não tem como você servir o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, o princípio, o meio, o fim, o Alfa e o Ômega. Não tem como você servir a Deus com o que você tem. Eu e você só servimos a Deus porque a fidelidade dele nos capacita. E assim ele determinou, assim ele escolheu nos usar. Mas com aquilo que nós temos, nós não temos a capacidade de servir a Deus. Tanto é que ali em Atos 1, quando os discípulos, depois de já terem feito tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, o próprio Jesus virou para eles e falou assim, não saiam daqui, enquanto a promessa do alto não descer sobre vocês. Que promessa era essa? Era a presença dele, era o Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Amadas, a fidelidade de Deus é essa. É nos usar, ainda que a gente não seja capaz. É nos usar, ainda sem a gente merecer. Aí Pedro vira e fala assim, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mas isso vai acontecer também comigo e com você todas as vezes que não dependemos de Deus e dependemos da gente, sabe? Aqui, o que Pedro tinha que fazer? Pedro tinha que se humilhar. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Em vez de Pedro aqui se humilhar, o que Pedro fala? Pedro se exalta. Ele errou feio, sabe? Quando Jesus disse ali para ele, as palavras do próprio Jesus foram mais fracas para ele do que ele mesmo. Ali naquele momento, ele simplesmente sobrepujou acima de Jesus Cristo. Ele ignorou a palavra de Deus, gente. Se Jesus disse para ele que ele iria negar ele 3 vezes, o que ele devia ter feito? Ele devia ter colocado a boca dele no pó e devia ter falado, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não. Que é isso? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Preciosas, quantas e quantas vezes nós agimos como Pedro? Quantas e quantas vezes Deus vem, Deus fala algo pra gente, Deus avisa a gente, mas a gente não tem humildade para reconhecer o nosso erro e nós deixamos que a nossa vontade seja bem maior do que a própria palavra de Deus. Sério, mas a gente não tem Jesus falando com a gente igual Jesus falou com Pedro. Me desculpa, mas a gente tem sim. Porque ele é o verbo, ele é a palavra. E tudo que está escrito na palavra, hoje a palavra foi liberada para nós. Todas as vezes que nós saímos de dentro dessa palavra, por isso que o Mulheres Ensinando Mulheres ensina a palavra, todas as vezes que nós acreditamos mais naquilo que nós podemos fazer do que aquilo que a palavra nos ensina, nós estamos sobrepujando a palavra de Deus. Amadas, deixa eu te falar uma coisa. O processo de transformação, eu sei que é demorado. É demorado.
O processo da gente ser transformada à imagem e semelhança de Jesus é demorado, mas mesmo nessa demora, deixa eu te falar, a gente não pode mudar sem Ele. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Quando Ele fala ali em João 15, sem mim nada podeis fazer. E sabe o que é isso? Isso é a fidelidade de Deus, sabe por quê? Porque se a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa sem Ele, a gente vai ser que nem Satanás. Nós vamos muitas vezes querer tomar o lugar dele na nossa vida, porque mesmo sabendo disso, quantas e quantas vezes que a gente não quer tomar o lugar dele na nossa vida e a gente prefere se estribar no nosso entendimento. E eu vou provar para vocês que o processo é demorado. Sabe por que o processo é demorado? Não achem que Pedro foi curado dessa soberba do dia para a noite. Não, Pedro, quando você lê Atos, você vê ali que Pedro já estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Pedro já estava assim, colocando a mão, impondo a mão sobre as pessoas. Ali em Atos 10 mostra pra gente o tanto que o processo é demorado. Aqui em Atos 10, quando Pedro é chamado ali na casa de Cornélio, né? E antes dele ser chamado ali na casa de Cornélio, ele tem uma visão sobre aquilo que iria acontecer, porque quando Pedro foi na casa de Cornélio, gente, Cornélio foi o primeiro gentio que se converteu ao cristianismo. Cornélio foi aquele que abriu as portas para que o cristianismo viesse sobre os gentios também, porque até então os judeus achavam que era só para eles. Só que quando eu separei aqui um pedacinho para vocês entenderem que Pedro, nessa altura do campeonato, Pedro ainda falhava. Por que eu tô te falando isso? Para você não desistir, mesmo quando você falhar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E a obra que Ele começou na tua vida, mulher, Ele vai terminar. Não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque Ele é fiel. E se você se sujeitar, se você permanecer, se você continuar embaixo das asas dEle, Ele vai terminar o processo. As suas falhas, as minhas falhas não podem parar o mover de Deus. O que para o mover de Deus é a nossa iniquidade. É quando nós tentamos vencer por nós mesmas. Aqui em Atos 10, quando Pedro está tendo ali a visão, né? Aí fala assim, na visão o Senhor vira para ele, né? Desce aquele lençol branco, aquele tanto de animal imundo. Pedro era um judeu, ele não comia qualquer coisa. Aí o Senhor vira para ele e fala assim, come Pedro, come. Aí Pedro vira e fala assim, aqui Atos 10, versículo 14. Pedro replica, gente. Pedro replica o próprio Deus. De modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Porque eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. E pela segunda vez, gente, o Senhor virou para ele e falou assim, Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum. E aqui fala assim no versículo 16, sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro é o cara dos 3, né, gente? Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou para ele se ele amava ele 3 vezes. Agora que um homem cheio do Espírito Santo, Jesus tem que falar para ele 3 vezes a mesma coisa, a ponto de um homem com o Espírito Santo ainda replicar a voz do próprio Deus. Por que está aqui, gente? Por que está aqui? Sabe por que está aqui? Para te falar que eu e você somos imperfeitas. Mas o que nos recebe, o que nos dá a vida eterna, o que nos sustenta é aquele que é fiel. É aquele que não falha, sabe? Agora, onde está o erro? Onde está nosso erro? O nosso erro, sabe onde está? É que enquanto nós queremos ver a fidelidade dele a partir do ponto que ele nos dá o que nós queremos, vocês já notaram, né? A gente fala que Deus é fiel quando acontece alguma coisa boa na nossa vida. Fala sério. Mas hoje isso vai virar essa chave dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. A gente tem mania de soltar da nossa boca que Deus é fiel quando coisas boas acontecem. Mas sabe o que Deus está querendo nos ensinar hoje? Ele quer mostrar pra gente que Ele é fiel mesmo quando nós falhamos. E Ele quer mostrar para nós a fidelidade dEle, que a fidelidade dEle não vem com aquilo que Ele faz o que a gente quer, mas a fidelidade dEle vem quando Ele nos perdoa. E mesmo com as nossas falhas, Ele derrama sobre nós a graça dEle. Ele derrama sobre nós a graça dEle, o favor imerecido dEle. Preciosa,
A fidelidade de Deus, ela não vem só quando você tem o que você quer. A fidelidade de Deus é manifesta sobre nós de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante quando nós pecamos, quando nós falhamos e Ele ainda permanece ali do nosso lado. É assim que Deus quer que você o enxergue. É essa fidelidade que Ele tem, é essa fidelidade que Ele é. Não é uma fidelidade que precisa ser vista pelos livramentos do mundo. Não é uma fidelidade que Ele quer que você veja através das coisas materiais que o mundo te dá. Não! Por isso que muitas pessoas não confiam em Deus, por isso que muitas pessoas têm síndrome do pânico, por isso que muitas pessoas muitas vezes recalcam de ansiedade. Por quê? Porque quer ver a fidelidade de Deus onde ela não será manifestada. A manifestação da fidelidade de Deus, ela não vem através de coisas materiais. Ela não vem através de muitas vezes coisas que nós queremos, nem como cura, não. A fidelidade de Deus, ela vem sobre nós, dele nos aceitar como nós somos. Amados, não tem uma fidelidade maior que essa. E mesmo quando a gente cai, você pode fechar os seus olhos e falar: Pai, eu vou levantar. Porque a obra que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai terminar. Amadas, os acréscimos, eles não precisam ser buscados. Os acréscimos, eles vão chegando de acordo com a maneira que o nosso coração está pronto para recebê-los e que eles não vão nos afastar de Deus. Agora, Séries, onde que eu vejo essa fidelidade, Séries? Eu preciso ter a revelação dessa fidelidade sobre a minha vida. Eu vou te contar. Ela está aqui no Salmo 33, versículos 4 e 5. Peraí. Salmo 33, versículos 4 e 5, que fala assim: Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Onde você vai ver a fidelidade de Deus, dessa maneira que eu estou te falando? Quando você entender que Jesus é a palavra. A palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. A que ele é fiel? A palavra. A palavra. A Jesus Cristo. Você não tem Jesus como Pedro muitas vezes tinha ali face a face falando com ele, mas nós temos o próprio Jesus. A palavra é Jesus. Aqui em Hebreus 1, versículo 1 ao 4, diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amadas, a fidelidade de Deus só vai ser revelada para nós a partir do momento que nós tivermos a revelação de quem Ele é. E Deus é revelado para nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, através da palavra, nos ensina quem Deus é. E sabe quem Deus é? Deus é amor. Deus é amor e pronto. Um amor tão grande, que Ele não dá para os filhos aquilo que os filhos não estão preparados para receber. Você não vai dar para o seu filho uma faca. Você não vai chegar a entregar nas mãos de um filho de 3 anos uma faca. Agora, ao ponto que se um filho seu de 13 anos estiver na mesa comendo com um garfo, partindo a carne com a mão, você vai pegar a faca e falar: filho, parte com a faca. Mas com o menino de 3 anos você não vai fazer isso. Por quê? Porque ele não tem habilidade ainda para lidar. Amadas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Fora da palavra não tem revelação da fidelidade de Deus. E quando você vai conhecendo aquilo que Deus é, você simplesmente se entrega para não buscar os acréscimos, mas você se entrega para receber aquilo que Ele tem para você. Você começa a entender que as trevas da nossa vida só são dissipadas nele. Quem que é ele? Ele é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ei, mulheres, a fidelidade de Deus não está ligada àquilo que Ele faz por nós, mas àquilo que Ele é.
Não tem a ver. E o desejo dele, sabe, é te mostrar quem você é nele, quem você é nele e que nele você pode todas as coisas, inclusive ser fiel. Inclusive ser fiel. Como? Se você entender que ele, a fidelidade, habita dentro de você. Mas para que você possa fluir dela, você precisa acreditar que ela está aí. E você precisa acreditar que essa fidelidade ela não vai te deixar ir além daquilo que vai te deixar perdida. Não vai. Amadas, enquanto nós não entendemos quem Deus é e como Ele trabalha em nós, Ele não vai se revelar a nós, não tem como. E guarda isso no teu coraçãozinho, essa frase que Deus trouxe aqui, a fidelidade de Deus não está ligada ao que Ele faz, mas a quem Ele é. Diante disso, gente, nós sabemos que Ele é fiel, né? Nós sabemos que Deus é fiel. Isso aí é algo que a gente que é filha, a gente não tem dúvida disso. Ainda que a gente possa não viver, ainda que a gente não possa ter se enraizado no nosso coração, a gente sabe que Ele é fiel, não é verdade? Eu queria tanto ver a carinha de vocês levantando a mão, mas amém, glória a Deus. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. E quanto a nós? E quanto a nós? Se Ele habita dentro de nós, se Ele exala a fidelidade, será que nós temos sido fiel àquele que nos chamou? Será que nós temos sido fiel àquele que nos salvou? Será que nós temos andado de modo que as pessoas vejam a fidelidade de Deus exalando através de nós? Será que as pessoas têm visto na nossa vida que o Deus que a gente serve, Ele é fiel? Não porque Ele é fiel porque Ele é vivo, sabe? Aquilo que não é vivo não pode ser fiel porque não existe. Será que as pessoas estão vendo essa vivacidade de Deus dentro de nós? Eu quero deixar 3 coisas básicas ao coração de vocês sobre a nossa fidelidade para com Deus. E eu falo que se tiver alguém que me ensina sobre fidelidade, com relação ao discipulado de Paulo com Timóteo. Bora lá, vamos lá em 2 Timóteo 2. Vamos dar uma mergulhada aqui para que eu possa passar esses 3 pontos para vocês. E, meninas, eu vou fazer um teste aqui, tá? Eu vou fazer um teste, eu vou desativar os comentários, mas eu não queria que vocês colocassem coisas à toa. Eu queria que vocês interagissem, mas de maneira que não atrapalhasse o ensino. Eu quero fazer esse teste. Posso contar com vocês? Não coloquem nada que não seja, às vezes que eu pergunto, vocês levantam a mãozinha ou vocês só falem amém, mas vamos tentar interagir, nem que seja de uma maneira um pouquinho, combinado? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, se tiver uma pessoa que me ensina sobre discipulado, é Paulo com relação ao discipulado de Timóteo. Primeira coisa que nós precisamos aprender está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1. Paulo diz assim, Tu, pois, meu filho, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, primeira coisa, quando você é fiel àquele que te chamou, você entende que você precisa fazer o nome de Deus conhecido. Você precisa fazer o nome de Deus conhecido. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Gente, o que Paulo está ensinando aqui pra gente? Através da vida de Timóteo, não adianta você querer falar a palavra para qualquer pessoa. Não, você precisa falar a palavra para quem de fato e de verdade quer, para que você não jogue pérola para porco. Não adianta você ficar querendo ensinar a palavra, a profundidade da palavra para pessoas que realmente não querem, sabe? E isso muitas vezes, sabe o que acontece? Faz a gente desistir, Nós precisamos ter esse discernimento. Essa fidelidade, ela habita dentro de nós e ela será acionada a favor de quem? A favor, gente, não dou conta. Eu vou sair porque senão eu vou me perder. Depois devagarzinho a gente vai tentando. Vamos lá.
A fidelidade de Deus que habita dentro de nós, ela é acionada quando? Ela é acionada quando? Ela é acionada a nosso favor ou a nosso favor de Deus? Não, gente, a fidelidade de Deus ela é acionada a favor dele, não é ao nosso favor. Nós temos um propósito, nosso propósito é servi-lo. O nosso propósito, o nosso chamado qual que é? É falar sobre ele e nós precisamos ser fiéis ao nosso chamado. O próprio Pedro, aqui em 1 Pedro 2,9, ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amadas, a nossa fidelidade a Deus é manifesta quando nós fazemos o nome dele conhecido, sabe? Não adianta você simplesmente ser uma mulher, sabe, de pompa, uma mulher que se veste comportadamente. Não adianta você ser uma mulher que tem muito conhecimento. Não adianta você ser uma mulher, talvez, que ocupa uma posição alta na igreja. Não, isso tudo é lindo, mas isso tudo não transmite vida. O que transmite vida é você ensinar sobre a verdadeira vida. É você falar sobre a verdadeira vida. Tem pessoas que são salvas e ainda assim não exalam dele. Não exalam dele. Sabe, quando eu fui para Israel, a gente tem muita expectativa para conhecer o Mar Morto, né? E quando eu fui conhecer o Mar Morto, assim, você acha que o Mar Morto, gente, é a coisa mais horrível da vida. Mar Morto, né, gente? Mar Morto. Então, assim, quando eu fui para lá, na época não tinha internet, assim, muito coisa que você ficava... Na época não tinha nada disso, gente, que você tinha Instagram, não tinha nada disso. Então, você não conseguia ver fotos, não conseguia ver nada. Então, eu não tinha conhecimento nenhum, isso já tem muitos e muitos anos. Então eu achava que o Mar Morto, gente, era a coisa mais horrorosa da vida. Gente, quando eu cheguei no Mar Morto, eu fiquei tão impressionada com a beleza dele, mas tão impressionada com a beleza dele, que eu falei, meu Deus, por que ele é Mar Morto, um negócio tão lindo desse? Agora, sabe por que ele é Mar Morto? Porque ele só recebe a água, ele não deságua. E quando você só recebe, a intensidade daquele conhecimento mata as pessoas que estão ao seu redor. Como o Mar Morto só recebe, nele, a salinidade é tão alta que não existe nenhum tipo de vida nele. Assim, muitas vezes, somos nós. A gente só recebe tanto que a gente não produz vida, porque a gente sabe tanto que a gente não admite ninguém do nosso lado, que a gente acha que é menor que a gente acha que é melhor que aquela pessoa. Então, o Mar Morto, ele não é feio não, ele é lindo, mas ele não produz vida e assim somos nós. Então, a primeira coisa, guarda isso no teu coração, ser fiel àquele que te chamou, é quando você não deixa de exalar dele, é quando você não deixa de fazer o nome dele conhecido. Segunda coisa, para manifestar a sua fidelidade a Deus, é necessário você estar em serviço. Você precisa estar em serviço. Para quê? Para que você possa experimentar da fidelidade de Deus. Vamos continuar aqui em 2 Timóteo. Paulo vira e fala assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Então, gente, ainda é necessário estarmos dispostos a sofrer por ele, tá? Não vem com essa doutrina de evangelho que você não sofre, que isso não é evangelho real de Bíblia, não. Isso é evangelho aí do mundo. Porque quando o nosso... Agora, sério, mas por que Deus nos deixa sofrer? Porque, gente, Deus, ele é espírito. Nós somos carnais, nós sofremos porque a gente é carnal demais. E aqui não é a nossa pátria é celestial. Então, guarda no teu coração, ainda é necessário você estar disposta a sofrer. Como Paulo falou aqui para Tiago, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Se você é um bom soldado de Cristo, você vai sofrer com ele. Na carne não tem como você não sofrer. Agora, qual que é o problema do sofrimento? É quando ele te paralisa. Porque quando o sofrimento te paralisa, você não manifesta a fidelidade do Senhor. E aqui ele continua: nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida. Amada, se Paulo vira e fala que assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, é porque tem um monte de soldado que não está em serviço. Ah, mas tem muitos soldados que não estão em serviço.
Tem muitos soldados que não estão atentos àquele que nos chamou. E sabe o que está acontecendo com esses soldados? Eles estão totalmente envolvidos em negócio dessa vida. Totalmente envolvidos em negócio dessa vida. Eu aprendi algo com meu marido essa semana que eu achei tremendo. E olha que legal, vou ensinar para vocês também. É muito bacana isso. Vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial, a estratégia do exército alemão não era atirar para matar. Não era atirar para matar, mas era atirar para ferir. Por quê? Porque um soldado ferido, ele tirava do combate um ou até mesmo 2 soldados. Por quê? Porque aquele 1 ou 2 soldados tinha que carregar o soldado ferido. Vamos espiritualizar isso? Satanás, ele não quer te tirar da igreja, mas ele quer fazer você dar trabalho dentro da igreja, para que outras pessoas dentro da igreja fiquem ali te adulando, fiquem ali te discipulando, fiquem ali te dando leitinho, enquanto já era para você tomar alimento sólido. E, consequentemente, aquelas pessoas ali que você está dando trabalho, já era para elas estarem evangelizando, cuidando e salvando outras pessoas. O que eu estou querendo te dizer é que as nossas feridas tiram as pessoas do combate. As nossas ofensas por coisas pequenas, por picuinha, por não sabermos a fidelidade de Deus, por não sabermos a palavra, que a nossa luta não é contra carne, a nossa luta não é contra sangue. Sabe o que isso faz? Isso tira pessoas do combate. Satanás, ele não quer te tirar da igreja, mas ele quer que você, mulher, seja uma crente morna. Seja uma crente morna, a ponto de Deus querer te vomitar. Sabe por quê? Porque você não é nem não é. Então você não fede nem cheira. Você está ali simplesmente atrapalhando outros soldados de vencer o bom combate. Então guarda isso no teu coração. A segunda coisa, é necessário estar em serviço. E para estar em serviço, você vai ter que suportar sofrimentos. Mas se recuse a ser ofendida, a ser ferida. Porque se Jesus tivesse sido assim, nós não estaríamos aqui. E o terceiro e último é: Deus é fiel? É. Deus é muito fiel, mas Deus é fiel demais. Mas Ele é fiel a quê? A que Deus é fiel? Ele é fiel a mim? Ele é fiel a você? Vamos parar para pensar. Você acha que Deus pode ser fiel a mim? Deixa eu te falar uma coisa, se Deus fosse fiel às séries do jeito que ela é, misericórdia. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, porque se Ele fosse fiel a mim, eu estava perdida, porque eu não sei como fazer. Sabe, o que eu faço, eu não quero fazer. O que eu não quero, eu faço. Você tá entendendo? Eu quero fazer o bem, mas eu pratico o mal. Desventurado mulher que sou. Lembra que Paulo fala assim em Romanos 7? Mas graças a Deus por Jesus Cristo que me dá a vitória. Amadas, Deus, Ele não é fiel a nós. Ele é fiel a Ele mesmo. E isso é de dar graças a Deus. Deus, Ele é fiel a Ele mesmo e não às nossas falhas. Ele nos recebe como nós estamos, mas Ele não nos deixa da mesma maneira. Não, Ele não nos deixa. Bora lá, aqui para final, 2 Timóteo 2, versículos 12 e 13. Paulo fala assim: fiel é esta palavra. Aqui atrás ele está falando sobre sofrer por Jesus Cristo, sobre que o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E ele fala a respeito dessa salvação, sabe, através de Jesus Cristo, quando a gente suporta os nossos sofrimentos. E aqui no final ele vira assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Amadas, se somos infiéis, ele permanece fiel aqui a nós? Claro que não, gente.
Ele permanece fiel à palavra, porque de maneira nenhuma ele pode negar a ele mesmo quem ele é, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amadas, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até ser infiel. Deus não tem compromisso de ser fiel com você se você está andando fora da palavra de Deus. Porque ele não pode negar a ele mesmo. O que ele estabeleceu na palavra vai se cumprir. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Por isso que ele nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você está me entendendo? Ah, queridas, Deus, ele não se amolda aos nossos padrões. Não. Somos nós que fomos chamadas para nos amoldar aos padrões dele. Fomos nós que fomos chamadas para sermos a imagem e semelhança dele. Não deixa Satanás distorcer isso na tua vida, mulher. Não deixa, seja de verdade, seja original. Não caia num evangelho de prosperidade. Não caia num evangelho de buscar uma identidade. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Temos tido ensinos profundos sobre verdadeira identidade, sim. Mas deixa eu te falar algo que Jesus me revelou há pouco tempo. Séries, apesar de você ter uma identidade, a identidade que eu quero que você carrega é a minha. Vocês entenderam isso? Séries, apesar de você ter uma identidade, de você saber quem você é, a identidade que você precisa carregar é a minha. É a minha. Isso sim, amadas, é fidelidade. É quando você abre os seus lábios e fala: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é carregar a identidade dele. Amada, se você carregar a sua identidade de uma maneira, sabe, de uma maneira inapropriada, onde que vai entrar o versículo que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Onde que vai entrar o versículo que se você quer ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á? Onde vai entrar o versículo de dar outra face, de caminhar a segunda milha? Me conte onde vai entrar essa palavra. Ah, queridas, a maior fidelidade que nós podemos manifestar a Deus é quando nós abrimos mão de carregar a nossa verdadeira identidade e nós levamos Ele, nós levamos Ele, nós levamos Ele, nós levamos Ele, porque nós fomos chamadas para declarar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós não fomos chamadas para falar de nós mesmas, não, nós fomos chamadas para falar dele. Porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, a ele o poder, o louvor para sempre, para sempre. Ah, queridas, isso é uma palavra que não toca a alma. Isso é uma palavra que destrói a alma. Isso é uma palavra que destrói muitas vezes as nossas emoções. Mas isso é uma palavra que toca o espírito. Isso é uma palavra que toca o mais profundo do espírito. Mas isso é uma palavra que levanta mulheres. Que vão edificar casas, que vão construir casas, que vão fazer diferença dentro das igrejas, que vão fazer diferença no trabalho. Mulheres que abrem mão de ser o que elas são para exalar dele, Ah, queridas, como eu anseio poder declarar com todo o meu coração que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque não existe maior manifestação da nossa fidelidade do que abrir mão de nós mesmos para carregar quem Ele é. Amém? Então guarda essas 3 chaves no teu coração, mulher. Primeiro, seja fiel àquele que te chamou, sabendo que se trata de falar dele e não de você. Segundo, é necessário estar em serviço a tempo todo para que você possa ver a fidelidade do Senhor. Não deixa as ofensas te parar. Não deixa aquilo que
corrói sua carne e te parar. E terceiro, ele é fiel a ele mesmo. Ele não é fiel às nossas falhas. Ele nos recebe como nós estamos, mas ele não nos deixa da mesma maneira que nós estamos, porque o desejo dele é que Jesus veio para que depois a gente seja um monte de mini Cristo aqui nessa terra. As pessoas não têm que ver a sua face, elas não têm que ver a minha face. Elas têm que ver a face de Cristo em nós. Vamos orar e depois eu vou abrir um tempinho para vocês tirarem as dúvidas que vocês me perguntaram no início. Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é lindo. É impressionante o quanto o Senhor tem nos ensinado aqui no Mulheres, ensinando mulheres com alimento sólido, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor não tem derramado simplesmente um leitinho aqui. Não, o Senhor tem nos dado um alimento sólido. Um alimento que capacita mulheres a se posicionar nas suas famílias, capacita mulheres a se posicionarem na sua igreja, capacita mulheres a se posicionarem na sua nação. E é para isso que nós estamos aqui, Deus, para sermos quebradas pelo Senhor, para que a nossa reconstituição venha do alto, para que a gente possa mesmo atingir um grau de fidelidade ao Senhor tão grande, porque o Senhor é fiel a nós, que a gente declara com todas as nossas forças que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, e que nós possamos mesmo, Deus, com todo o nosso coração, viver uma vida onde nós glorificamos o nome do Senhor e onde a gente diminua para que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém? Pera aí, gente, não sai não. Meninas do Facebook, compartilha essa palavra, se você crê que ela pode alcançar vidas. Meninas aí do Instagram, por favor, printa, me ajudem a levar essa palavra. Eu sei que não é um leite, eu sei que é um alimento sólido, mas eu sei que mulheres da nossa nação precisam dela, amém? Então, me ajudem, amém? Amém? Mais tarde eu jogo lá nos grupos, no Telegram, quando eu coloquei ela no YouTube. Se você puder passar essa palavra para no mínimo 10 mulheres, falar assim, ô fulana, escuta essa palavra, fulana. A Miriam também, mais tarde, ela vai passar os resumos da palavra para vocês. Sim, somos 800 mulheres, gente, louvado seja o nome do Senhor. Mas já pensou se nós, 800 mulheres, repassarmos essa palavra, cada uma de nós para mais 10 mulheres, seremos 8.000 mulheres. 8.000 mulheres encontradas por essa palavra. Amém? Vocês têm mais alguma pergunta para a gente fazer, para a gente encerrar? Mais tarde a gente passa tudo nos grupos, tá bom? Gente, inscrições para o congresso. Eu vi que vocês perguntaram. Se Deus quiser, dia 1º, nós vamos abrir outro lote, mas estamos atrás de outro hotel. Não está sendo fácil, gente. Ore por nós, mas dia 1º, de um jeito ou de outro, eu dou a resposta para vocês. Beijo, meninas do Face. Não deixem de compartilhar essa palavra. E então não tem mais nada não, né, gente? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu esqueci de falar aqui no Face. Hoje nós vamos transmitir o nosso culto, a nossa reunião de mulheres na VV. Lá no YouTube do Mulheres Ensinando Mulheres. Águia ou galinha? Ah, meu Deus. É uma palavra forte, tá, gente? É muito forte. É um alimento sólido. Se você não quer alimento sólido, não veja. Não veja, porque é uma palavra dura, mas é uma palavra que vai alargar suas fronteiras que você nem imagina. Hoje, às 20 horas, no nosso canal de YouTube. Faz o print aí, Cristiane. Pronto? 20 horas, tá? Lá no canal do YouTube. Águia ou galinha? O que vocês acham que eu sou? À noite vocês vão ver, tá? Beijo, amo vocês. E hoje eu vou conseguir gravar aqui na página, em nome de Jesus. Saudade, Lu, até lá!